Testemunho do irmão Felipe. Bem-vindo a essa revelação. Eu estava orando com os irmãos e irmãs, quando ouvi o Senhor me dizer para me preparar, porque Ele tem coisas a resolver. Como resultado, comecei uma série de jejum e oração. Eu estava jejuando e orando quando vi o céu se abrir. Então vi o Senhor descendo uma escadaria. Quando o Senhor chegou na terra onde eu estava, Jesus me disse: Felipe, meu filho, eu quero revelar coisas para você, sobre a rainha da costa atlântica, porque eles mandam coisas na terra, e todos no mundo usam, mesmo aqueles que afirmam estar no ministério da santidade. Quando o Senhor disse isso, de repente, eu me vi debaixo do mar com o Senhor. Assim que chegamos no mundo subaquático, eu pude ver muitos barris. Senhor me permitiu ver o conteúdo deste barril. Eu vi um monte de barris com sangue humano. Eu também vi barris de esperma. Eu vi barris com corpos de bebês abortados. Então eu vi máquinas de costura que faz sapatos, roupas e saias. Realmente esses barris eram de sangue, esperma humano e corpos de bebês. Isso é enviado a fábricas e indústrias têxtil, de fabricação de roupas e sapatos, que são enviados à terra pela rainha da costa. Deve-se notar que o mundo subaquático fabrica roupas e envia-os à terra. De fato, os alfaiates, costureiros e modelistas em todo o mundo, estão principalmente no ocultismo. Eles colaboram com a rainha da costa. Mas nessa visão o que foi impressionante que eu vi são as roupas que as mulheres que são do ministério da santidade preferem. E assim as senhoras que estão no ministério da santidade colocam saias e vestidos longos que descem além do joelho. Elas evitam os saltos altos, evitam o salto curto, também evitam creme artificial. Mas no entanto, eu vi sapatos projetados por Sirene, que não eram saltos altos, mas a rainha da costa cria suas invenções e coloca em modas para as mulheres do ministério da santidade acharem normais e usam. Ela também fez alisador de cabelo e cremes naturais, usados por aqueles que gostam de se vestir modestamente. Então falsificações de roupas que as senhoras do ministério da santidade colocam são projetados no mundo subaquático, a fim de tê-las neste conflito entre as forças do mal e o reino de Deus. As mulheres do ministério dizem que evitam as roupas da moda, evitam mini saia, evitam o salto alto e o relaxante de cabelo. Ainda vi as sereias das águas projetarem os cremes que chamamos cremes naturais, que ajudam as mulheres a tomar banho e pentear o cabelo. O que quer que seja que as mulheres em seus ministérios disserem que se pode usar, procure evitar isso a qualquer preço. Eu vi as sereias fabricando tudo o que essas senhoras acham aceitável. Ela faz as falsificações de tudo que usamos na terra. Eu vi a rainha da costa ordenando às sereias e os trabalhadores transformar o conteúdo dos barris em roupas, cremes e loções naturais, saias, vestidos, calçados, cremes relaxantes, marcas de roupas, alisantes de cabelo, cromo natural. Então a rainha da costa e seus agentes vai à terra e vende essas coisas a preços acessíveis. Então o ministério das igrejas usam todas essas coisas, e sua vida de oração é completamente neutralizada, e destroem a vida espiritual. Isso tem legalidade sobre as vidas. A porta de suas vidas são abertas. O Senhor Jesus me disse: Felipe, você vê o que eles concebem no reino marinho. Diga às minhas crianças, quando eles vão para o mercado para ir às compras, eles devem estar sob minha orientação. Porém, muitos dos meus filhos, quando vão ao mercado para fazer compras, eles começam a desejar tudo que seu olho vê. E isso, uma vez que você começa a desejar produtos e artigos, existem coisas que acontecem na dimensão invisível. Na verdade, os artigos e produtos que são feitos no mundo subaquático estão ligados a espíritos que têm a possibilidade de conectar
e até mesmo comunicar com a pessoa que vê. Os produtos e artigos que são de mercados, eles foram fabricados no mundo subaquático, e isso agirá como um campo magnético que vai atraí-lo para comprar esses itens. Este magnetismo é como uma conexão e comunicação entre cristãos e as mentes que estão ligadas a esses itens. E é assim que as suas mentes, por meio da porta de entrada, da cobiça, atrai cristãos para comprar os itens. Haverá magnetismo e manipulações quando você cobiça e deseja o que você vê com os olhos. Esses artigos vão se comunicar com essas pessoas, porque eles estão carregados com demônios, e porque você cobiçou. Jesus me disse que quando os cristãos colocam esses artigos e roupas, eles não poderão mais orar sempre, e eles não serão capazes de ler a Bíblia. Eles serão afetados pelos espíritos escondidos nestes artigos. Quando as mulheres compram esses cremes e aplicam em seus cabelos, quando elas vêm para a igreja, e vai ouvir a palavra, o demônio vai tirar minha palavra de seu espírito. E tão logo vem uma tribulação ou uma perseguição, eles terão dificuldade em se concentrar. Irmão e irmã, quando você quer fazer compras, peça ao Espírito Santo, para ele dirigir o que você comprar. Porque muitos produtos estão ligados a ambos mundos. É por isso que muitos cristãos não podem orar. Eles não podem ler a Bíblia. Itens e produtos que usamos na terra são poluídos, de fato, com demônios. O Senhor nos adverte para sermos vigilantes. Quando voltei à terra, eu narrei essa visão para o meu pastor. Algum tempo depois o Senhor voltou para mim e me disse: meu filho Filipe, eu tenho mais coisas para revelar a você. Todas as pessoas que eu revelei me trairão, mas você tem que se preparar. Recomendações do Senhor: que eu esteja preparado em jejum e oração. Geralmente, enquanto eu estava jejuando e em oração, vi o Senhor descer do céu. Ele me segurou pela mão e ele me levou para visitar as igrejas do mundo. Quando entramos na primeira igreja, ele estava vestido como nós, mas quando o Senhor abriu meus olhos, eu pude ver que eles estavam nus, porque eles estavam vestidos com coisas que foram desenhadas pela rainha da costa atlântica. Eu disse: Senhor, essas pessoas não sabem que eles estão nus. O Senhor me disse: Filipe, este é o resultado do ornamento que eles colocaram neles. Meu filho Filipe, vou revelar coisas para você, para que você saiba como andar e como se portar neste momento do fim. Então o Senhor me levou a uma outra igreja, onde eu vi um trono por trás do altar, um demônio sentado naquele trono, enquanto o serviço estava acontecendo. Membros da igreja não poderiam vê-lo, embora eles fazem homenagem a este demônio. Eles pensavam que estavam servindo a Jesus, mas Jesus não estava mais nesta igreja. Jesus me disse: eu já deixei esta igreja, e é por isso que esse demônio assumiu o controle e instalou seu trono nesta congregação. Então fomos para outra igreja, mas havia algo estranho. Na verdade, a Bíblia que foi pregada pelo pastor era centrada no dinheiro. O Senhor me disse: servo, transformaram meu discurso, com a intenção de obter dinheiro com esses membros, em vez de preparar o meu povo para o arrebatamento. Ele busca o dinheiro, assim ele não quer pregar sobre o pecado, ou sobre arrependimento, com medo de que as pessoas deixem sua igreja e junte-se às assembleias onde pregam a prosperidade. É assim que ele torce minha palavra, no propósito de extrair dinheiro daqueles que vêm à igreja. Com resultado, ele está guiando todos eles ao inferno. Então o Senhor me levou de volta à terra. E outro dia, enquanto nós estávamos orando, de repente eu me encontrei com o Senhor Jesus Cristo, acima do mar. Sem demora nós fomos para baixo do mar. Quando descemos sob o mar, eu vi uma multidão de pessoas trabalhando no reino do diabo. Eles estavam focados no trabalho, enquanto a igreja está no processo de dormência.
Como alguém pode reivindicar ser um discípulo de Cristo se passou anos sem mesmo ganhar uma alma? Eu vi multidões sob o Oceano Atlântico trabalhando como formigas. Neste mundo sob a água vi dispositivos de monitoramento que filma continuamente o que está acontecendo na Terra. O nível de tecnologia e sofisticação sob o mar é realmente avançado. O inimigo é tecnologicamente avançado, mas ainda temos o Espírito de Deus. O Espírito é superior. As pessoas estavam trabalhando no reino do mar com dedicação para o diabo, enquanto os cristãos nem se preocupam com o evangelismo e como ganhar almas. Vi a rainha da costa. Ela tinha unhas muito longas. Eu comecei a ver fotos de homens de Deus. Eu vi fotos de líderes da nossa igreja, e o nosso pastor neste lugar. E então eu vi a rainha da costa que tinha se aproximado das fotos do nosso pastor. Enquanto ela estava em pé na frente da imagem, ela disse: "Eu posso esfaquear e matar esse pastor." Então ele se aproximou das fotos, então eu os vi levantar a mão, a fim de esfaquear a foto. Eu comecei a gritar com Jesus. Eu disse: "Senhor, ela esfaqueou a foto do meu pastor." Mas o Senhor Jesus estava calmo. Mas quando ela estava prestes a apunhalar, uma força parou a mão dela. Imediatamente eu vi Jesus Cristo tocar água com a mão, precisamente onde lhe foi pregado. Uma vez que o sangue de Jesus caiu no chão deste mundo misterioso, algo aconteceu. Todo o reino começou a tremer. Houve terremoto e houve destruições. Um enorme dano resultante deste tremor. Vi prisões subaquáticas sendo destruídas e um monte de almas cativas foram libertas. Senhor me informou que o número de almas humanas do nosso país que foram lançadas naquele dia, foram cerca de 24.000 almas, muitos habitantes do nosso país de Gana, que foram capturados no mundo subaquático na prisão, foram libertados. Então Jesus me levou para outro lugar e nós pousamos em uma enorme casa, em que vi demônios muito grandes. Eram enormes. Um homem ao lado deles é como uma formiga. O Senhor me disse: "Você tem que gastar seu tempo em orações. Eu tenho coisas para te mostrar. Tem coisas que fazem com que as orações dos cristãos não alcancem meu amado trono." Os pensamentos que vêm em sua mente quando você está na presença de Deus. Você pensa no que você vai comer. Pense em algo diferente do que você diz ao Senhor. Seus projetos e gastos. Vários pensamentos passam na mente durante a oração. Senhor me mostrou uma igreja que demônios haviam colocado uma barreira preta em suas orações, e as orações eram bloqueadas por esta barreira. Mas além deste, havia uma segunda barreira e, finalmente, uma terceira barreira no firmamento. Muitas das orações que subiram desta igreja, não poderia perfurar estas três barreiras, que eram colocadas no firmamento. Com resultado, estas orações vinham para baixo na terra. Eu descobri que essas barreiras eram como metais. A oração deveria ser bastante fervorosa para derreter esses dispositivos metálicos, e finalmente alcançar o trono de Deus. Apenas uma oração intensa pode alcançar alta temperatura para derreter a barreira. Em seguida, o Senhor me mostrou a segunda igreja, que orou. Quando subimos, eu vi que a primeira barreira de metal foi derretida por suas orações. Mas ainda assim suas orações não derretiam completamente a segunda barreira, e a terceira barreira de metal estava intacta e em bom estado. Eu estava preocupado. Então o Senhor me disse: "Apenas uma igreja que entra em santidade e justiça podem elevar a oração ao meu trono. Somente santidade e fervor faz estes três diferentes dispositivos de metal derreter." Deve-se notar que o primeiro dispositivo de metal era menos sólido que o segundo e o terceiro dispositivo. O diabo trabalha para semear o pecado na igreja, para que pare nossas orações. Por isso devemos orar sem cessar,
Mas muitas vezes quando oramos o diabo ataca nossas mentes com pensamentos de se preocupar com este mundo. E nossa oração não pode alcançar o Senhor. O Senhor disse para mim: cada filho de Deus tem um canal ou caminho de oração. A cada casal ou família tem um caminho de oração. E toda a igreja é uma trajetória de oração. Há filhos de Deus que não trabalham a santificação. Como resultado, suas trajetórias da oração são bloqueadas, mas quando eles vão para a igreja sua oração pode subir ao trono de Jesus. Graças ao caminho de oração da igreja, sua oração também pode ascender ao céu, através do caminho de oração da sua família. As orações do indivíduo é bloqueado por causa da falta de fervor. Quando oramos em nossas igrejas, nossas orações escalam, graças ao canal As Trajetórias de Oração da Igreja. Mas quando você ora sozinho no local de trabalho ou em casa, você terá que usar seu canal ou caminho de oração individual. Senhor me disse que a vida cristã vai tornar-se mais e mais difícil do que no passado, porque se multiplicam as táticas em resultado da tecnologia, roupas e comida. O diabo usa essas coisas para enfraquecer os cristãos. O diabo usa tudo para seduzir as pessoas. O Senhor disse que no passado havia ocultismo, mas não era tão poderoso como ele é agora. O diabo envia pensamentos quando oramos, e quando lemos a Bíblia, você tem que bloqueá-los imediatamente. O Senhor nos informou que havia também uma reunião que estava em preparação no mundo espiritual. Este foi um encontro mundial de satanistas. Esta reunião foi em preparação. Enquanto estávamos em oração, o Senhor veio e me disse: eu quero te mostrar mais coisas. É por isso que você tem que se preparar em oração. E assim eu tinha começado 3 dias de jejum e oração. Este encontro satânico no reino de Lúcifer foi contra as igrejas autênticas, incluindo o nosso ministério. Enquanto eu orava e jejuava para me preparar como Jesus me disse que era necessário, eu fiquei fraco fisicamente. Então o meu pastor me disse: Filipe, embora você está fraco no mundo físico, sua mente se tornou um forno no mundo espiritual. Então, embora fisicamente eu estava fraco, eu ganhei força espiritual pelo jejum e a oração. Nós estávamos em serviço completo nesta noite de oração. Enquanto estávamos nestas orações à noite, eu vi o céu aberto e o Senhor desceu do céu em uma escada. Mas notei que o Senhor estava com raiva. Ele me disse: Filipe, devemos viajar, temos que participar de uma conferência internacional, no reino de Lúcifer. Em seguida, o Senhor me pegou pela mão, e começamos a subir. No céu, algum tempo depois de nós aterrissarmos no espaço, eu vi o Senhor em pé na frente de um portal particular. Não muito longe desse portal, vi 5 anjos de luz, que ficaram a poucos metros onde nós aterrissamos, e me juntei a eles, quando Jesus nos disse: você vai entrar neste portal. Quando ele falou, então notei que as roupas foram trocadas. Nossa roupa se tornou como dos participantes desta reunião de Satanás. E então eu vi o Senhor ordenar que seus anjos parassem. Os demônios estavam ao redor do portal do auditório. Eu vi os anjos repreendendo os demônios e os mandar para a prisão. Depois de prender e aprisionar os demônios, fomos para a porta do auditório, e nós tivemos lugar entre a multidão. Eu vi o trono de Lúcifer, que era alto como um apartamento, na forma onde todos os participantes poderiam vê-lo. Havia muitos andares para subir, para chegar ao assento de seu trono. Todos os participantes estavam presentes e em seu lugar. Estávamos todos esperando a chegada dos irmãos e irmãs de Lúcifer. Você não pode imaginar as pessoas que estavam em assistência nesta sala, e são todas essas pessoas que criam e fazem o que comemos, o que vestimos, e o que usamos, como dispositivos eletrônicos. Seria um choque se você visse isso.
Todos nós somos enfeitiçados pelo uso no que bebemos, comemos, as roupas que usamos, os aparelhos eletrônicos que usamos. Nesta reunião eu até vi alguns médicos, muito proeminentes, que nós nos tratamos em vários hospitais. Eles eram participantes, vieram de todos os países do mundo. Eu vi chineses, americanos, africanos, indianos, europeus. Neste encontro estávamos esperando a chegada de Satanás, para iniciar a reunião. Eu vi os dois nomes que começaram a pedir relatórios e relatórios aos seus colegas, sobre as missões e tarefas atribuídas a eles. Então um demônio veio onde eu estava com os anjos de luz e começou a nos pedir os relatórios sobre nossas missões. Porque ele não sabia que estávamos infiltrados. Esse demônio veio e me perguntou se eu tinha realizado minha missão, enquanto ele me fazia a pergunta, e eu não soube como responder. Eu olhei para os anjos que se sentaram ao meu lado e relataram para eles sobre minha missão. Enquanto os cristãos se permitem relaxar e ter preguiça no mundo, Satanás e os demônios estão ativos. De repente ouvi um som de trovão. Era a chegada do diabo. Após o pouso ele começou a assediar o público e diz-lhes: o trabalho que te dei não foi feito, você falhou. Os seguidores do homem justo destroem meu trabalho. O diabo disse para o público: tudo o que eu vi foi que os discípulos do homem justo desatou tudo com suas orações. Eles têm a capacidade de destruir e neutralizar nossos negócios. Esses cristãos estão usando até o Facebook para pregar o evangelho. E então vocês têm que combatê-los. Vocês mesmo. Vocês devem se disfarçar de homem de Deus, usar o canal da rede social, para que eles afirmem que vocês pregam a santidade, e que vocês se preocupam com isso, a fim de assim prendê-los. E então eu vi o diabo chamando o demônio encarregado do WhatsApp, este demônio com cabeça e mão, com 7 pés. O Senhor quer abrir os olhos para que saibamos o que realmente está acontecendo neste mundo. Você vai se trancar para não mais usar isso. O diabo tem poderes que pode até influenciar os cristãos em suas redes sociais. Como resultado disso, o diabo enviou um demônio para tomar as tecnologias. Ele vai aumentar o poder de manipulação satânica, através das redes sociais. Ele disse que isso deveria ajudá-los contra os cristãos, e que os que estavam imersos no sangue de Jesus ele não podia tocar. Então o diabo ficou furioso e enfurecido. Ele estava tremendo de raiva. Ele interrompeu a reunião. E todos começaram a desaparecer gradualmente. Alguns estavam tomando formas de animais. Eu vi um homem que se transformou em um cachorro. Outros satanistas assumiram a forma de leão e desapareceram. O outro tinha tomado a forma de formigas, então desapareceram. Fomos os últimos a sair do auditório, alguns dias depois, enquanto estávamos em uma reunião na noite de oração. O Senhor me mostrou uma reunião satânica que foi realizada na capital de Gana. Eu vi armas que o diabo tinha dado ao público. Eu vi os grandes pastores de Gana, que estão no ocultismo. Eles são contra o nosso ministério, e eles lutam contra nosso ministério. O Senhor me levou a uma sala onde Satanás e os demônios estavam na reunião. Eu notei que o diabo está cheio de orgulho. Quando vi seu trono, eu notei que havia muitos andares para chegar ao lugar onde era seu trono. Enquanto estávamos nesta reunião, que era cheio de demônios, ouvi uma voz. Era o próprio diabo. Irmãos e irmãs, quando você vê o diabo, cara a cara, ele realmente é muito lindo. Você vai ser surpreendido pela sua beleza. Eu notei que ele estava inerte em seu trono. Estava ali parado e ele estava realmente com raiva. Na verdade, ele estava tremendo de raiva e disse aos demônios gigantes: eu estou muito bravo porque você me deixa nervoso. Eu estou com raiva porque você não faz o seu trabalho corretamente. Você leu suas obrigações?
Você me irrita, e me frustra. Eu sou o diabo. Quem pode destruir os discípulos deste homem? Quem pode destruir os discípulos do homem justo? Quem os destruir, eu dividirei meu reino em dois, e vou dar-lhe a outra metade. Mas o que eu não quero é tolerar e esperar que os homens na terra entrem no céu. Nenhum homem vivo na terra deve ir para o céu. Eu não quero que nenhum ser humano entre no céu. Eu vi categorias diferentes nesta reunião. Eu vi e descobri que cada demônio tinha recebido uma arma específica, que usavam nesta guerra espiritual para seduzir a humanidade, para impedir que entre no reino de Deus. Mas notei que Jesus Cristo ficou furioso e irritado, quando eles usavam formas diferentes e diferentes categorias de coisas contra a humanidade. Então Jesus abriu meus olhos e eu vi os anjos descerem do céu, para se juntarem aos anjos que estavam aos nossos lados. Então Jesus ordenou a Miguel descer e atacar e dispersar aquela reunião. Foi assim que de repente eu vi o anjo do Senhor descendo nessa reunião. Eu vi o arcanjo Miguel e Gabriel com muitos anjos do Senhor descerem do céu, a esta reunião. Como resultado todos estavam fugindo. Então o Senhor ordenou para eu voltar ao meu corpo que estava na igreja. Eu vi 3 luzes. Na verdade eu vi a terra coberta com escuridão. Mas quando voltamos, Jesus me disse: ainda tenho coisas a te mostrar, para dizer ao mundo todo. Eu vou te mostrar. Então eu vi 3 luzes. A primeira era intensa e radiante. Me disse: esta luz vem das igrejas que são luz sobre a terra. Eu perguntei a ele o que isso significa. Ele me disse: essa luz que você vê, vem da assembleia onde você é membro. Vi outra luz e não era forte. Há também outras luzes em igrejas. Enquanto descíamos para a nossa igreja, vi que todo mundo tinha fogo ardente acima de suas cabeças. As pessoas brilharam, e a glória de Deus estava sobre eles. Quando eu estava com o Senhor, eu perguntei: por que a irmã loucura irradia intensamente, mais do que os outros? O Senhor disse: essa minha filha, ela obedece minha palavra meticulosamente, e essa é a razão pela qual ela é ungida. Cada pessoa na igreja tinha fogo sobre sua cabeça que brilhava e queimava, dependendo do nível de obediência. Isso é devido ao relacionamento que tem cada um com Deus. Deus vos abençoe.